que eu vou apresentar ele. Enquanto isso, se puder publicar aqui, 1 Coríntios, no capítulo número 10, e versículo 13. Eu iria ler aqui, mas eu estou na versão NVT e o texto da NVT é um pouco diferente. 10, 13 está assim, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Eric Lirow, ele, com a sua esposa, começaram a visitar prostitutas, drogados, bêbados, perdidos, entregando para eles roupas, entregando para eles pão, sopa, comida, mas também entregando para eles o Evangelho, pregando o Evangelho, mostrando o Evangelho. Você sabe que isso, ele deu um nome lá, é Exército da Salvação. Exército da Salvação começou a ser muito conhecido, todo mundo ficava curioso para ver aquela cena daquele povo, daquela congregação, pregando o Evangelho, entregando a Cristo e fazendo ação social. E visitava as meretrizes, as prostitutas, visitava o drogado, ia lá, o mendigo, ajudava as pessoas a levantarem. Convenção Batista se reuniu para 3 dias discutir se isso não seria jogar pérolas aos porcos. A discussão seria essa: será que ele não está entregando pérolas aos porcos? Porque está entregando o Evangelho para gente que não merece, que não tem mérito nenhum de receber isso. E aí, depois de 2 exaustos dias, já entrando para o 3º dia, Eric Lirow sobe numa tribuna e começa a discursar, dizendo da sua desistência do Exército da Salvação, pedindo desculpa, perdão aos companheiros, aos pares de ministério, e pedindo perdão, dizendo que não tinha pensado nisso dessa forma, que ele estava pensando de uma outra forma, mas queria abdicar de continuar. E a esposa dele gritou lá de cima: Eric, diga não. Tenha coragem. Diga não. E no meio do discurso, assim, fez esse silêncio aqui, ó. E ele ficou meio que embaraçado, sem saber o que ele ia falar, o que ele ia dizer. Não, você tem que dizer não. O que você faz é algo de Deus. Diga não. Ele não falou mais nada, a não ser a essas expressões. Ele termina o discurso dele dizendo: eu tenho coragem, eu digo não, e saiu da tribuna. Você tem coragem de dizer não? Ou você tem dificuldade de dizer não? Os nossos pais tiveram muita dificuldade de dizer não. Você já imaginou você receber um jardim todo lindo, cheio de pomares e de frutos e de animais, em um lugar chamado lugar de delícia, que inclusive o texto diz que é um jardim, e a única coisa que você não pode é comer de um pomar, sendo que todos os outros você poderia? E quando uma serpente começa a colocar dúvidas sobre
Determinadas coisas, os nossos pais não têm coragem de dizer não. Sendo que Deus permite você ter tantas coisas, Deus te dá tantos presentes, Deus te concede tantas bênçãos, você tem possibilidades de ter inúmeras coisas, grandes coisas, coisas maravilhosas. E quando Deus priva você de fazer algo, você quer fazer o algo, porque você não tem coragem. Você não tem a atitude de você dizer para a pessoa, dizer para a circunstância, dizer para aquilo, não. Pronto, eu não vou permitir isso, não. Quantas pessoas perdem grandes jardins? Quantas pessoas perdem bênçãos que Deus deu, lugar de delícias e tantas coisas boas, porque não teve coragem de dizer não. A verdade é que nós perdemos inúmeras coisas porque nós não temos coragem de dizer não. E tem horas que Deus dá as coisas para a gente, nós somos privilegiados, nós temos da parte de Deus coisas que são privilégios que Deus nos dá e nós entregamos assim para o outro. Porque o que Esaú tinha era uma bênção chamada primogenitura. E por causa de um prato de comida tipo sopa, ele entrega para o outro porque ele não tem coragem de dizer não. Não tem coragem de dizer não na hora de uma fome. Por que os nossos desejos, por que as nossas vontades têm que ser proeminentes e a gente tem que entregar o que Deus deu para a gente? A gente entrega, tome. Entrega o privilégio. Deus confia, Deus dá, Deus entrega, você recebe e depois você pega e fala, eu não quero mais. E desiste. Tem gente que desiste porque não tem coragem de dizer não. Na Bíblia tem uma moça chamada Vasti. O rei fez uma festa assim de muitos dias e nos últimos dias ele chamou Vasti para dançar sensualmente. Era tipo, eu estou bebendo com os meus amigos e eu quero apresentar você para eles. E Vasti, ela teve coragem de dizer não. Não vou. Eu não aceito isso. Mas você vai perder privilégios que é de ser rainha e de você ser grande, poderosa, famosa, com riqueza, com dinheiro. Mas eu não vou. Eu não me importo com isso. E teve coragem e disse não. No mesmo sentido, um homem chamado José, uma mulher foi lá seduzi-lo. Já vou dizendo para você, no ministério do Espírito Santo, diz que você bonitão, você pode ser muito tentado. Se você acha muito bonitão, lindão, assim, cuidado que o ministério do Espírito Santo está dizendo. Cuidado que você é tentado. Teve um dia eu entrei dentro do carro com um amigo meu e ele assim se acha bem bonito, sabe? Não é você não, Dica. Ele se acha todo bonitão, todo lindo, e ele falou assim para mim, eu tenho que orar muito, porque na semana, assim, 4, 5 tentação, eu me senti ruim. Falei, uai, eu não tenho isso aí. Eu tô feio demais.
Senhor, tem que concordar. Mas você que está aí, que você se sente lindão assim, cuidado. José era o tipo do cara que uma mulher foi lá tentar seduzir e ele disse não. Ele disse não. Foi isso que ele disse. Já Judas não conseguiu. Judas, por causa de uma moeda, 2, 3, 4, 5, 30, contou assim, colocou no bolso, falou assim: eu vou dar um chute nesse chamado aqui, eu não quero ser apóstolo não, e esse negócio eu vou ser conhecido, vou marcar a história com o meu nome como um nome de traição. Pôs no bolso e falou: vou acabar com a minha história. Porque ele não teve coragem de dizer para a pessoa que estava entregando o dinheiro: eu não pego esse dinheiro aí não é meu, eu não entro nisso. Não teve coragem. Olha o privilégio, andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, ser gestor do ministério de Jesus. É ou não é um grande privilégio? E mesmo assim ele larga tudo. Entrega tudo. Você tem coragem? Você tem coragem como Jesus dizer não? Você tem coragem? Você tem coragem de chegar e o diabo te oferecer o mundo, mandar você transformar pedras em pães? Você tem coragem de negar toda a riqueza, todo o governo, Você tem coragem de dizer para Satanás, usando a Bíblia e dizendo não, não, não e pronto? Em nome de um chamado, em nome de uma vocação. Você não tem coragem de fazer isso? Nós temos o personagem que é Sansão, que ele teve de tudo, né? Força, chamado, vocação, as coisas funcionavam para ele, tal, até chegar uma guria lá, e ele se encantar com a menina e ficar assim, deslumbrado com a menina, e aí ele coloca tudo a perder, porque não perdeu só os cabelos, nem a força, mas perdeu a visão, a reputação, perdeu tudo, porque não teve coragem de dizer não. E eu pergunto, quantas vezes você não disse não e você perdeu inúmeras coisas? E quando você disse não, você ganhou muitas coisas. Quando você diz não para o pecado, não para os seus desejos, não para a sua vontade, o tanto que era bom, que fluía a coisa assim, para a sua vida, Jesus conseguiu a glória porque teve coragem de dizer não para o diabo. E José subiu no trono. Inúmeras pessoas na Bíblia conquistaram isso e outras foram perdendo ao longo do tempo. E eu pergunto para você, você tem força para você negar tudo isso e você aceitar o seu chamado e a sua vocação e você hoje dizer: a minha decisão de hoje, pastor, é essa. A minha decisão é que eu vou dizer não para tudo que não presta. Hoje eu posso dizer para você que vai ser um marco na sua vida se você começar a dizer não para tudo aquilo que atrapalha você ter uma experiência melhor, maior com Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você está sentado aqui, veio aqui, você pode hoje dizer, em nome de Jesus, eu vou dizer não, e isso vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha vida. Você que está aqui, que tem um vício,
Você que veio e você está refletindo sobre os vícios que você tem, sobre vício de jogo ou vício de pornografia, de mentira, de uma vida dupla, de prostituição, de adultério, de tantas outras coisas. Você já pensou que uma palavra que você der hoje, dizendo, eu tenho coragem, eu digo não, pode encerrar o ciclo e começar um ciclo novo de bênção na sua vida? Você pode dizer hoje, a partir de hoje, a minha vida vai ser uma vida transformada por Deus, uma vida que vai espelhar a glória de Deus. Eu encerro hoje uma vida de pecado e eu vou começar a abrir portas, que é portas de bênção para a minha vida. E o diabo não vai me fazer mais de escravo nem de escrava, porque a partir de hoje eu vou dizer não para isso. Você acha que você vai ganhar alguma coisa continuando no pecado? Você acha que vai ganhar alguma coisa vivendo uma vida difícil do pecado, sendo que Deus é a fonte da bênção e Ele está vendo que você precisa tomar essa decisão. Então você hoje vai ter que dizer não para o bem da sua alma, para o bem da sua vida. É necessário você fazer isso para o bem da sua vida. O Senhor tem gerado aqui uma consciência para que você hoje mude o rumo da sua história. E você fala, agora, hoje, acabou. A partir de hoje, acabou. Eu vou sepultar esse pecado da minha vida e eu não vou viver mais em trevas. Porque Deus ama você. Essa palavra dura aqui que eu estou falando é porque Deus te ama. Deus te ama. E por isso Ele trouxe você aqui hoje, para você dar um basta nisso. Para você entrar em um rumo na sua história, que é um rumo de transformação e de bênção. A partir de hoje, Deus está dizendo, faça um compromisso comigo, com os meus planos, diga sim para mim, diga sim para os meus projetos, sim para os meus planos, e a partir de hoje pare de ficar pensando de que a fonte da sua alegria é aquela moça, é aquele dinheiro, é aquele vício, porque a fonte da sua alegria chama-se Senhor. Você vive sem essa pessoa, você vive sem esse pecado, você só não vive sem Deus. Sem Deus você não vive. Então, em nome de Jesus, faça isso para o bem da sua alma, dos seus filhos, da sua família, faça isso para o bem da sua futura família, faça isso para o bem hoje de você. Quebre o ciclo vicioso dizendo não. Você tem coragem de dizer, eu tenho coragem de dizer não para o diabo, para o pecado, para o mundo, para o sistema. Não tem bênção no sistema do mundo, não tem bênção viver uma vida assim, só existe uma bênção com Deus. E é por isso que Ele te ama. Todo o seu pecado, a carga do pecado para trás, todo o histórico de vida seu, nas mãos de Deus Ele transforma. Mas pastor, eu sempre caio, eu sempre erro, eu sempre estou. Mas Deus mesmo assim acredita em você. Você é amado, é filho de Deus. É por isso que Ele insiste. Deus insistiu com Israel 40 anos, com você então. Jesus pagou um preço, um alto preço na cruz por você. Ou você pensa, você pode ser um anônimo aqui. Você pode estar sentado aqui dizendo, não, eu não tenho expressão nenhuma. Mas Deus tem um plano e um projeto na sua vida, poderoso. É só você abrir as mãos e dizer,
eu me entrego a Jesus e nego o mundo, o pecado, o diabo, os meus desejos, o eu. Jesus na cruz deu tudo. Ele também cobra isso de você. É justo Ele cobrar que você se entregue por completo. O diabo quer essa negociação de que você pode servir a Deus e servir a Ele. E Jesus diz: eu só aceito você com exclusividade. Eu não quero concorrente entre nós. Mas eu garanto, estou garantindo aqui, de que se você se entregar a Jesus por completo, dizer não para o diabo, não para o sistema, não para os pratos de lentilhas, não para o fruto do conhecimento do bem e do mal, não para as dalilas, não para uma vida de bebedice, promiscuidade. Se você disser não para tudo isso, Deus vai fazer da sua história, de você, uma testemunha dele, de bênçãos incontáveis. É isso que Deus tem para você. E sem qualquer forçação de barra mesmo, quero dizer para você, com toda honestidade, se esse sermão, se essa palavra impactou o seu coração, para que você tome uma decisão, eu quero pedir para que você venha aqui na frente, ajoelhe aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.